Agora nós vamos para uma outra competência, a competência 4. Essa competência, ela associa os setores produtivos, ou seja, setor primário, setor secundário, setor terciário, com as transformações técnicas e tecnológicas, aqueles impactos da evolução técnico-científica e informacional no mundo do trabalho e no mundo da produção. É aqui onde nós vamos lembrar, por exemplo, que a tecnologia, ela alterou as relações de trabalho, ela promoveu o desemprego estrutural, ela alterou os fluxos migratórios, alterou a relação do campo com a cidade e ela promoveu grandes transformações espaciais e que agora, nas habilidades que a gente vai indicar, vão ser colocadas nas questões. A questão que nós vamos resolver agora é a 18, que vai tratar das transformações no meio rural brasileiro. Todos aqui sabem que o Brasil hoje é um dos maiores países agrícolas do mundo. Nós somos o 4º maior produtor de alimentos do planeta Terra e temos condições de nos tornarmos mais destacados nessa área por causa dos elementos que estão por trás da produção agrícola, que aqui encontram um espaço ideal para a expansão. Porque quando você imagina a China, os Estados Unidos, a Índia, que tem muito mais terras cultivadas que o Brasil, eles já estão no limite. O Brasil não. O Brasil tem uma grande disponibilidade de água, de terras agricultáveis, tudo bem que boa parte delas ainda precisam ser corrigidas, e de mão de obra excedente, que pode ser inserida, e até tecnologia também. A criação da Embrapa, em 1973, inclusive o Daniel é de um estado brasileiro que é referência da modernização agrícola, que é o estado do Paraná, né? Fruto da segunda grande expansão, depois do café vem a policultura, a modernização da agricultura, a soja. Então nós vamos discutir isso aqui. Acompanhe comigo o que diz a questão. Observe. É a questão 18 dos exercícios propostos. A partir da segunda metade do século XX, a agricultura brasileira ingressou numa intensa modernização e redefinição do uso do espaço agrário, que se expressam, por exemplo, pela utilização de implementos agrícolas, pela adoção do trabalho assalariado, pelo desenvolvimento de novas tecnologias de produção agrícola e pela expansão da fronteira agrícola que hoje chega até o entorno da Amazônia e a região Nordeste, onde até poucas décadas predominava o uso extensivo do espaço rural com técnicas rudimentares e o baixo rendimento. Quando eu escrevi isso aqui nessa questão, a intenção era exatamente mostrar que nesse intervalo de 50 anos, transformações muito grandes ocorreram, não só do ponto de vista de incorporar novas terras, mas como também novas tecnologias e novas relações de trabalho no campo no Brasil. Vamos aos itens. O primeiro diz, letra A. O agronegócio constitui um canal de entrada do capital internacional na agricultura brasileira e, assim, contribui para a subordinação de grande parte dessa atividade aos interesses estrangeiros, exceto os grandes proprietários. Falso. Nem eles se livram da subordinação do capital internacional e das tecnologias que são mandadas para cá. Na verdade, eles são os detentores dessas tecnologias. Quando você vê esse grau de modernização que o Brasil atingiu e vê quem está por trás disso, são as grandes indústrias para a agricultura, são as grandes agroindústrias, são as grandes indústrias processadoras de alimentos. Quando você entra no supermercado e vê aquelas marcas internacionais representando a União Europeia, os Estados Unidos, é óbvio que você está vendo que é com eles que ficam boa parte da fatia dos lucros dessa modernização agrícola, principalmente a indústria química, a indústria de fertilizantes, que é essa que possibilitou as limitações de solo de algumas regiões serem revertidas e a agricultura se expandir, como é o caso do Cerrado, que tem terras reconhecidamente com pouca fertilidade natural, mas que foram corrigidas pelo uso de fertilizantes. Letra A, portanto, está falsa. Letra B, foi expandida a base da monocultura, com baixa incorporação de progresso técnico e com estrutura fundiária de pequenas propriedades exploradas por agricultores do Rio Grande do Sul. Essa item fez uma grande confusão,
que os agricultores do Rio Grande do Sul são fundamentais na expansão agrícola, não há dúvidas. Afinal, o Rio Grande do Sul, depois do Nordeste, aliás, a região Sul, depois da região Nordeste, é a região mais migratória do Brasil. Houve uma grande marcha para o Oeste, como a gente pontua na história brasileira, entre os anos 60 e 70, sobretudo, e essa marcha foi, sobretudo, para as terras baratas do Cerrado, onde a tecnologia de ponta conseguiu corrigir solos e incorporar lá a agricultura moderna. A soja é o melhor exemplo disso. O item está errado exatamente porque não foi pequenos proprietários que marcaram o cultivo dessa soja, foram grandes proprietários e, portanto, a letra B está falsa. A letra C diz, na região sudeste, que é considerada um centro de comando das atividades agrárias do país, apresentam-se as maiores alterações espaciais. Essa é a resposta certa. Por quê? Porque a região sudeste é aquilo que a gente chama de região concentradora. Ela concentra as atividades, ela concentra as tecnologias. É lá que estão os tecnopolos, é lá que estão os grandes centros urbanos e industriais, é lá que está o grande centro consumidor, é lá que está a melhor e mais densa rede de malha de escoamento de produtos agropecuários. É natural que seja no entorno e dentro dela que ocorra a mais importante área de modernização da agricultura brasileira e o comando dessas atividades. Por mais que você veja tanto indústrias quanto empresas agroindustriais se transferindo para novas áreas do Centro-Oeste, da Amazônia, do Nordeste, como a fruticultura que pontualmente marca a modernização chegando no Ceará, isso não significa que eles estão perdendo a gerência, o comando. O comando continua lá. Portanto, a resposta certa é a letra C. Vamos agora apontar os erros de D e E. A D está errada porque ela está dizendo que a agricultura de exportação reúne em espaços reduzidos grande diversidade de culturas. São grandes espaços. Quer dizer, a agricultura de exportação ocupa grandes propriedades. Esse é o erro. A letra E diz que as áreas agrícolas de incorporação recente apresentam uma estrutura fundiária marcada pela pequena propriedade e exigem elevados investimentos por hectare cultivado. O item está de novo errado por causa da questão do tamanho da propriedade. É uma estrutura fundiária marcada pela grande propriedade. Aliás, a grande propriedade é historicamente o maior problema social do nosso campo. Por quê? Porque ao longo da história, passando pela colônia com as Sesmarias, passando pelo Império com a Lei de Terras e chegando na velha e nova República, onde houve um engessamento, ou de certa forma sempre foi um tabu falar em reforma agrária no Brasil. Quer dizer, se mantém a estrutura fundiária ainda da colônia nesse país. Talvez houve até um acirramento dessa concentração por conta do fato dessa modernização ter valorizado terras que outrora não valiam nada. E com a chegada da valorização é natural que o grande empreendedor rural incorpore essas terras, expulsando o pequeno proprietário através de grilagem, impondo conflitos e violência, e isso acaba promovendo mais concentração de terra. Portanto, a resposta da questão, letra C de campo, C de casa.